Irmãos, eu não sei como você passou essa semana. Eu sei que muitos vieram a este lugar aqui. Eu não sei o que aconteceu na sua vida depois desses encontros que você está tendo aqui. Mas eu deixo te dizer uma coisa, irmãos. Deus preparou tudo isso. Amém. E o inimigo não está feliz com isso. Sabe por quê? Porque tem pessoas conhecendo a verdade. E se tem uma coisa que Satanás não quer, é que nós conhecemos a verdade. Eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 12. E leia comigo o verso 11. Leia esse verso com tudo que você tiver de fé na sua vida. Porque às vezes tem dia que a nossa fé está do tamanho de um grão de mostarda. Mas é mesmo essa fé do tamanho de um grão de mostarda que Deus pode transformá-la em uma fé grande. Porque o grãozinho de mostarda, ele cresce e transforma-se em a maior planta. Olha o que diz o verso 11. Eles os venceram. A primeira palavra é uma promessa de que eles venceram. E aí ele vai dizer os pontos pelos quais eles venceram. Eles os venceram por causa de quem? Do sangue de Cristo. Olhe para cá, irmãos. Olhe para cá. O sangue de Jesus tem poder. Você acredita? O sangue de Jesus, o diabo não resiste. O sangue de Jesus limpa nossos pecados. Você sabia disso? O sangue de Jesus traz calma e paz à nossa mente. Você sabe disso? Não importa o que você enfrente. Olha outra coisa. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro, diz aqui. Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa de que mais? Segunda parte. Da palavra. Está vendo essa palavra que está na sua mão? O diabo odeia. Porque esta palavra transformou a vida de assassinos, de prostituta, de ladrões, de bêbados, de catimbozeiros, de macumbeiros, das piores e mais profundo grau que você imaginar. Transformou a vida. Você sabia disso? O texto está dizendo aqui, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Quem está dizendo isso? É o irmão Paulo ou é a Bíblia? E eu queria convidar você agora a ficar de joelho para nós orar. Aqueles que puder, fique de joelho. Vamos, quase que ela dos meus quartos. Vera, vai de... Vem da Maria também. Aqui da Maria. Não cai. Vamos orar. Senhor grande Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, entendendo que o sangue de Jesus purifica esse povo que aqui está. Senhor Deus, talvez chegou alguém aqui nesta noite perturbado, preocupado, desassossegado, sem paz, mas que em Cristo nessa noite, todos aqui, Senhor, saia transbordando de muita paz, alegria e amor. Remova, Senhor Deus, de dentro de nós e do meio de nós toda a força do inimigo, porque o inimigo é derrotado e o Senhor é vencedor. Porque o sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus tem poder. E ela é luz e ilumina o mal que talvez estiver nesse lugar. Por favor, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus,
Derrama muita paz, meu Deus, muita compreensão, muita alegria, muita transformação em cada um de nós. Derrama em primeiro lugar, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Lava-nos no Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nessa noite nós vamos, esse é o último estudo das noites que nós passamos aqui, parece que é 19 ou é 20, acho que é mais de 20 estudos, depois 18 tivemos mais 3, não foi? Então 21 estudo bíblico nós tivemos aqui, 21 estudo. Eu não sei qual deles ficou na sua vida, eu não sei qual deles mexeu com você, ou ainda qual deles vai contagiar a sua vida. Acabou aqui. Acabou aqui. Maria gostava dessa blusa. Essa pera louca. Melhor, né? É melhor que essa louca, Maria. Hoje nós vamos falar sobre princípios de uma vida cristã. Vocês lembram o que foi que nós estudamos ontem à noite? Quem estava aqui? Vocês lembram o que foi que nós estudamos ontem à noite? Quem estava aqui? Um ministério para todos. Foi isso que nós estudamos aqui ontem, quando nós falamos dos ministérios. E hoje nós vamos falar sobre o princípio de uma vida cristã. Lembre-se disso, é isso que nós vamos estudar nessa noite. Princípios de uma vida cristã. E nós vamos começar entendendo nessa noite que práticas frequentes contribuem então para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente. Nós vamos começar estudando isso nessa noite. Eu queria abrir a Bíblia com vocês. Os irmãos fiquem de pé, porque nós vamos abrir muito a palavra de Deus. Capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de João. Evangelho de João. Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, é só você levantar então a sua mão. Capítulo 5 do Evangelho de João. João fica depois de Lucas e antes de Atos. Lembre-se disso. Capítulo 5 do Evangelho de João. Acharam todos? Acharam todo mundo? Versículo 39 diz assim, verso 39 do capítulo 5. Vocês examinam ou examinai o quê? Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Está escrito assim ou não está? Leia de novo, com bastante atenção. Você tem que ler isso para ficar na sua mente. Vocês examinam as Escrituras, ou seja, a Bíblia, porque vocês julgais ter nelas, e são elas mesmas que testificam de mim. O que é um exame, irmãos? Quando a gente está doente, que a gente vai lá no médico, e o médico às vezes tem dificuldade para entender alguns pontos de saúde da gente, o que ele faz? Ele pede um exame mais aprofundado, ele começa minuciosamente nos examinando. E Deus está dizendo que nós deveríamos também ler a Bíblia dessa forma. Então, se você quer ser um crente de vitória, se você quer ter vitória na sua vida, espiritualmente, fisicamente, examine as Escrituras. Não é estudar de qualquer jeito. Sabe,
tem um sistema ali, quem sabe, estudar por estudar, porque senão... Não é desse jeito. Você tem que amar isso. É isso que o texto quer nos dizer. Agora, abram a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Ajude os irmãos aí. Colossenses capítulo 4. E eu já vou dizer o versículo. Então, o primeiro ponto para um cristão ter sucesso é o quê? Estudar a Bíblia à base de um exame. Ou seja, cavando fundo, comparando o texto com o texto. Esse é o primeiro ponto para você ser, então, um cristão bem-sucedido. O segundo ponto está em Colossenses 4, versículo 2. Continue a fazer o quê? A orar. E o que mais? E vigiando em oração, com ações de graça. Você percebe que somente nesse verso tem 3 pontos muito interessantes e muito fortalecedor. Paulo está dizendo assim, continue orando. Depois ele fala de uma outra coisa na sequência. Qual é a outra coisa? Vigiando. Depois ele menciona novamente o quê? Em oração e com ações de graça. O que significa isso? Seja grato a Deus por tudo que acontece. Seja grato a Deus pela comida que Ele te deu. Seja grato a Deus pela roupa que tu veste. Seja grato a Deus, sabe, irmão, pelas tribulações que você enfrenta, porque elas também nos ensinam. Seja grato a Deus pelas coisas que você julga que deu errado, mas na realidade não deu. Certa vez uma pessoa saiu de casa para viajar e ela chegou no aeroporto, perdeu o voo, mas ficou brava e xingava e chorou porque ela não ia chegar na hora marcada que ela tinha marcado com os seus colegas lá do outro lado. E ela sentou lá e ficou se lamentando, meu Deus, por que as coisas só dão errado? Perdi o voo. 1 hora depois, ela esperando, porque só podia pegar outro voo, e depois de 1 hora, ela viu na tela do aeroporto, o avião caiu, matando 150 pessoas que estavam lá, o que ela ia. Não escapou ninguém. Aí agora a mulher foi chorar, arrependida por o que tinha dito. E ela disse, Deus me salvou desse baque. Você percebe isso? Às vezes acontece isso com a gente. A gente sai para um canto, chega lá, achamos que deu errado. Não, porque deu errado, eu não queria que acontecesse isso. E Deus está dizendo, eu estou poupando a tua vida. Eu estou cuidando da tua vida. Com licença, o quê, irmão? Poupando a tua vida, eu falei. Não, com licença, o capítulo. O capítulo... É, o capítulo. Você não achou ainda não? Eu não achei não. Colossenses capítulo 4. Versículo 2. Mas eu tô gravando no meu canal aqui, pô. Pronto, ele está trabalhando, deixa quieto. Vamos lá. Então veja o que está dizendo, irmão. Aí o texto está dizendo, orar, vigiar, ação de graça e oração. Oração e ação de graça. Gratidão a todo momento, irmãos. Mas quando qualquer coisinha dá errado, o que a gente faz? Começa a reclamar. Começamos a reclamar, irmãos. E Deus não se agrada de reclamação. Deus não se agrada de reclamação. E blasfêmia, né? Abra sua Bíblia no Salmo 61, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não deixe a sua Bíblia aberta. Não deixe a sua Bíblia aberta, irmãos. Fechada, perdão. Isso é para ver se vocês estão atentos. Sabe o quê? Esse microfone aqui deve estar muito alto. Capítulo 61, irmãos. Salmo 61. Tá bom então, Jesus. Tira aí o eco dele um pouco. Tá bom então, senão vai baixar demais. Salmo 61, irmão. Encha seu coração com isso aqui.
Eu gosto de ficar perto de vocês. Salmo 61. Escute isso em nome do Senhor Jesus, irmão. O que Paulo disse aqui? Vamos estar lembrando isso, irmão. Você tem que ler a Bíblia procurando lembrar do que você leu. O que nós lemos em João 5,39? Vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida, e são elas mesmas que testificam. O que Paulo diz em Colossenses capítulo 4, verso 2? Orai, vigiai com oração e ação de graça. Agora repara o que o Salmo vai dizer aqui. Isso é tudo remédio para um cristianismo sólido, sadio, sabia? Olha o que diz o verso do 1 ao 3. Ouve, ó Deus, a minha súplica. O que é súplica? Clamor. Não é só isso. Você sabe o que é súplica também. É invocação. Tem versão de Bíblia que diz clamor. Então, súplica é uma oração insistente. Entende? É como se você tivesse assim, rapaz, eu sei que o camarada está dormindo, eu estou lá na porta dela. Pei, abre, insistência. E de tanto você insistir, a pessoa acaba o quê? Abrindo. Oração insistente. Aí o salmista está dizendo aqui: ouve, ó Deus, a minha súplica, ou seja, a minha oração insistente. Atende a minha. Você já disse isso a Deus hoje? Você fez esse tipo de oração hoje? Ou você ainda vai fazer? Eu fiz de madrugada. Certo. Senhor, como quantas vezes por dia? Uma vez por dia eu faço. Não converse besteira, você não come só uma vez por dia. Você não come só uma vez por dia. Você está dizendo isso porque você entendeu a pergunta. Não, eu como não, eu oro todo dia, né? Não, eu perguntei quantas vezes você come por dia. 2 vezes, Olha, parece. aí era uma, apareceu outra. Se apertar mais, vai Eu aparecer pensava mais. que é oração eu oro todo dia. Não, mas eu não perguntei isso. Eu perguntei quantas vezes você come por dia. Eu como 2 vezes por dia. Não come 3 vezes, não? Não. Certo. Então você não deve também somente orar uma vez por dia, concorda? Se a oração é o alimento da vida, eu devo orar mais do que como. Orar e jejuar, né? O senhor já está dizendo que tirou uma refeição, tá bom tamanho, né? Então vamos lá. Olha o que o texto está dizendo. Ouve a minha oração. Agora, olha o que diz no verso 2. Desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu Eita Deus, eu sou mole demais para coração. Desde os confins da terra eu clamo por ti. No abatimento do meu coração. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, querido, Deus está dizendo, por boca de Davi, que nós deveremos fazer o quê? Clamar por Ele. Você sabia disso? Clamar, irmãos. Não deixe que nada desperceba você, viu? Não deixe. Não sei se a irmã está rindo ou chorando, mas olhe para cá, viu? Agora, olha o que mais importante está aqui agora nesse versículo 3. Versículo 3. Versículo 3, né? Pois tu tens sido o meu quê? Refúgio. Diz aqui o texto. Pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte. Diz aqui o texto. Isso é verdade. Eu não terminei de ler o verso 2. Deixa eu terminar, que eu pulei uma parte aqui mais interessante. Olha o que diz aqui no verso ainda 2, irmão. Vamos lá. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leve-me para onde? Para a rocha que habita onde, querido? Que é alta demais para mim. Irmãos, Davi está dizendo assim, o salmista, o autor desse salmo está dizendo assim: leve-me para uma rocha que é alta demais, ou mais alta demais para mim. Você sabe quem é essa rocha? Deus. A Bíblia diz que Cristo é rocha eterna.
Você já percebeu o gavião e a pomba? Quando o gavião quer pegar a pomba, sabe o que ele faz? Ele tem que ficar mais alto que ela, para então ele emboscá-la. Só que a ciência de Deus disse para a pomba que se ela quer escapar do gavião, ela tem que voar mais alto. Ela não pode estar por baixo. Não é diferente na vida cristã. Quando Satanás quer derrubar um da gente, sabe o que ele faz? Primeiro ele tem que ultrapassar nosso limite de altura. Nas alturas não poderemos vencê-lo. Sabia, irmão? Mais baixo do que ele. Mas se nós estivermos alto, igual a rocha, ou ao nível da rocha, que Davi está dizendo assim, o salmista daqui, ele está dizendo, eleve-me as rochas que são mais altas do que eu. Então, querido, ali Satanás não pode vencer quem está mais alto do que ele. Agora, crente que só vive a nível baixo é derrotado. Sabia? Nós precisamos entender isso. E quando que eu estou no nível à altura da rocha? Quando eu estudo a Bíblia todo dia, quando eu faço um exame da Bíblia, quando eu oro, quando eu vigio, quando eu dou graças a Deus, até pelas dificuldades. Ali eu estou na rocha. E na rocha o diabo não pode lá, não. Entendam isso. Agora, uma outra coisa aqui, irmãos. Hebreus 10. Isso são tudo ferramentas para o crente vencer. Hebreus capítulo 10. Olha uma outra coisa aqui, querido. Hebreus fica antes de Tiago. Capítulo 10. Exame da Bíblia. Oração, jejum e graça. Está junto, está da altura, a nível da rocha. Foi isso que nós lemos aqui no Salmo. E olha o que nós vamos ler agora. Uma outra ferramenta, uma outra arma para que você realmente viva nas alturas. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, verso 25. O texto diz assim. Verso 25. Não deixemos de congregar. Tá assim? Não deixemos de congregar. Está dizendo o texto. Como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós, irmão, nessa noite? Não deixe de ir à igreja. Não perca os cultos. Que seja uma exceção você não ir à igreja. Mas para muitos crentes é uma exceção ele ir. Como é que pode isso? Outra coisa, sabe o que Davi pediu? Saúde. Acho que ele falou a respeito do espírito, né? Acho que foi. Sabe o que Davi pediu? Davi disse, Senhor, eu queria morar dentro da tua casa. Senhor, eu queria morar, Senhor, lá dentro da igreja. Aí a gente vê alguns crentes. Meu Jesus. Que hora é essa? Esse sermão está muito longo. Doido para ir embora. Termina, não espera nem para orar. Arranca, parece que ele estava no inferno. Misericórdia. Não, mas irmão, eu estou te dizendo a verdade. Mas quando eu estou lá, irmão, jogando dominó, quando eu estou sentado na ponta da calçada, quando eu estou vendo um filme, coisas que não traz nenhuma edificação, não tenho pressa. Davi disse, eu queria morar dentro da igreja. Se eu tivesse a oportunidade, sim, eu queria morar dentro da igreja. Isso é amor, irmão. Agora, quando Paulo escreve isso aqui, irmãos, na época, há quase 2000 anos para trás, Paulo já percebia a apostasia que tinha dentro da igreja, crente que que não ia mais à igreja. Tudo era uma desculpa. Estou com o calcanhar doendo, cheguei tarde do serviço, a gente vai tarde para os convites de festa, a gente vai tarde para tudo quanto é canto, menos para a igreja. Como que você vai crescer, irmão? Há outros que usam assim, eu estou em casa, eu estou orando. Tudo mentira, a maioria deles. Tudo mentira, a maioria deles. Eu sou bem direto, eu não faço arrodeio. Tá certo. Não faço arrodeio. Não pense que eu vou pedir desculpa, nem nada por isso que eu estou dizendo, não. Porque eu estou te dizendo uma verdade.
Não, irmão, ela tá vendo, eu estava em casa, eu estou orando, não é brincadeira não. Quando pensa que não está mal, desgraceira na vida dele, como é que o cara está orando então uma tragédia dessa? Não, eu estava lendo a Bíblia, conversa. Porque quem anda lendo muito a Bíblia no outro dia tem o que falar dela, irmão. E não é isso que a gente ouve. Entende isso? O que a gente vê é muitos crentes narrando o Jornal Nacional todinho. As desgraças que acontecem no mundo, eles sabem de cor. Isso é verdade. Paulo percebia essa apostasia. Aí Paulo está dizendo para todos nós hoje, os crentes que vivem no ano de 2025, não deixem de congregar. Que seja uma exceção. Mas o que você puder fazer para você ir na igreja, faça. Isso é princípio de uma vida cristã. Um cristão que não gosta de ir à igreja, ele não tem nada de cristão. Só o nome. E ele está tomando o nome de Cristo em vão. É a Bíblia que diz isso, irmão. Eu sei do que eu estou ensinando aqui a você. Eu não estou ensinando coisa que eu penso nem que eu acho. Você sabia? É prazeroso para você vir a esse lugar? É prazeroso para você as horas que você passa aqui? Louvado seja Deus, irmão. Você não tem noção. O anjo da bênção está aqui abençoando cada um aqui. É uma felicidade para nós todos. Exatamente, irmão. O anjo da bênção, irmão, está aqui. Abençoando cada um. Ele sabe cada um, porque Deus disse a ele o que um precisa, o que cada um aqui precisa. Aquele precisa de paz, aquele precisa de paciência, aquele precisa deixar de mentir, aquele precisa deixar de cobiçar, aquele precisa deixar de ser fuxiqueiro, porque Ele sabe de tudo. É a felicidade. E aí Deus manda as bênçãos que nós necessitamos. Desde a sua necessidade física, a sua necessidade espiritual. Tenha convicção disso. Nós vamos mais adiante, tem muita coisa boa aqui hoje. Eu acredito. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5. Eu conheci um irmão, escuta isso aqui que eu vou dizer enquanto você abre Marcos 5. E um dia eu percebi a degradação espiritual daquele irmão. E até que um dia eu tive a oportunidade da gente conversarmos. E aquele irmão, a irmã Rejane, toda vez que ele se aproximava de mim, ele só falava de coisa da Bíblia, profecia, os eventos finais, as coisas boas. Ele só falava de evangelismo. Ele só falava, sabe, era essas coisas. O papo era esse. Mas de repente o papo do irmão não era mais aquele. A linguagem do irmão ficou terrível. A linguagem do irmão era dinheiro. A linguagem do irmão era mulher. A linguagem do irmão era bens material. Era violência verbalmente, sabia? E aí eu disse a ele, você caiu da graça. Por quê, irmão? E sabe o que ele me disse? Você é um santão. Olha a primeira reborosa. Disse, não sou santão não. Eu estou lutando para um dia chegar lá. Mas você caiu da graça, irmão. Ele deixou de lutar com o cara. Você caiu da graça. Mas Deus te espera, cheio de graça para dar para você de novo. Sabe o que foi que ele me disse? Eu cansei. Eu cansei de ser mal reconhecido dentro da igreja. Lembra do que eu falei aqui? Tem gente querendo aplauso. Não é esse o lugar. Aqui é lugar de nós aplaudirmos a Deus. Quem quiser aplauso, procure outro lugar. Quem quiser ser exaltado, procure outro lugar, porque não é esse o lugar. Aqui é lugar da gente exaltar a quem? A Cristo. Somente Cristo é quem tem que ser exaltado. Ô, madrinha, para com isso, madrinha. Entendeu, queridos? Cristo é quem precisa ser exaltado. E ele disse, irmão, a primeira coisa que o senhor precisa ter é humildade. Para reconhecer que você não está mais como era antes. E aí eu mostrei para ele, disse várias coisas, irmão. Você lembra do que você, quando você chegava aqui para nós conversar, qual era o papo? Eu não vejo mais você falando disso. O negócio era só coisas mundanas. Não tem isso, irmãos. E sabe, escuta isso aqui que eu vou dizer a você, irmão. A gente vê hoje um monte de irmãos que um dia tiveram vivo e que hoje se arrasta. Você não é cobra e nem gorro para se arrastar. Quem se arrasta é cobra.
Aqui está o segredo, irmão. Aqui está o segredo. Cada evangelismo desse que eu faço, Deus abençoa a minha vida espiritualmente. Eu trabalhei o dia inteiro hoje, assim como vocês, de croca. E quando eu chego em casamento, diz assim, um banho, uma dormida agora, os colchão aí. Mas aí a outra voz diz assim, você tem uma missão que ainda não terminou ela hoje, para poder ir dormir. Sabia? Eu poderia até ligar aqui para alguém com uma desculpa. Esse pinhaço está doendo muito. Inclusive tá. Mas eu fui com ele dolorido para o trabalho. Por que eu vou dar uma desculpa para não vir para aqui pregar? Deus sabe, irmão, o nosso potencial. Deus conhece o limite de cada um de nós. Capítulo 5. Capítulo 5, verso 18 por diante. 18 por diante, irmãos. Olha o que está dizendo aí. Marcos, capítulo 5, verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelo demônio pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para onde? Para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos faziam o quê? Qual é o outro ponto aqui, irmãos? Qual é o outro ponto aqui? Vocês entenderam? Qual é o ponto principal aqui, irmãos, que nós estamos estudando? Missão, irmãos. Princípio de uma vida cristã é principiá-la com missão. Você quer ser um crente fervoroso? Envolva-se com a missão. Qual foi o curso de teologia que esse homem fez? Tem dizendo aí? Ele falava idioma de língua? Falava a língua deles. Queria ir apontar Jesus. Parece uma coisa absurda. Senhor, e esse homem era novo de conversa, irmão. Senhor, eu quero te seguir. Jesus disse, não. Você tem que ir lá para a sua parentela. O que é isso? Uma missão. Vá lá apontar eles e diga a eles o que eu fiz na sua vida. O que foi que Jesus tinha feito na vida daquele homem? Expulsado um demônio da vida dele. E o homem começou então a pregar, dizendo para as pessoas simplesmente isso: olha, Jesus é bom, ele expulsou o diabo da minha vida. E o povo se converteu tudo aqui. Levante sua cabeça, você que dá desculpa. Levante sua cabeça, você que gosta de dar desculpa. O que as pessoas vão achar do que eu vou pregar? Que eu não sei. Não vai falar isso diante de Deus. Outro dia uma irmã disse assim, ela tinha talento. Eu disse, irmã, por que você não prega assim? Não, eu tenho medo do que as pessoas vão achar. Eu digo, tu está pregando para agradar a Deus ou as pessoas? Pregue dentro da sua simplicidade. Goste quem gostar. Você não está pregando para ganhar aplauso. Diga o que Jesus fez na sua vida. E eu te pergunto, Jesus fez alguma coisa aqui na vida da gente? Ele me acordou hoje, me levou ao trabalho, me deu de comer, me livrou na ida e na volta. Tudo Jesus tem feito. Por que eu não tenho que dizer? Mas eu não sei. Agora, sabe o que é interessante? É que se a gente entrar um pouquinho, não precisa muito não, de só uma, como é que eu posso dizer, uma faísca. Algo mais, quando um cantor vai iniciar lá, ele diz assim, dá uma palhinha aí nessa, dá só uma palhinha aí na vida dos outros, mas meu amigo, Ave Maria, entra 4, 5 ligeiro demais, forma uma roda e se deixar virar noite, cada um que tem uma lista, não dá nem tempo o outro falar, você percebe? Eu estou falando, começando por mim. Por que não temos tantas coisas? O Deus diz, não, vá para lá, você não precisa me acompanhar não, eu quero que você vá para a missão. Vá lá dizer às pessoas, lá, toda a sua vizinhança, o que foi que eu fiz na sua vida. Talvez Jesus está olhando para você aqui nessa noite aqui, dizendo assim para você, diga para as pessoas que você está aprendendo aqui. Vá lá, diga, se aconteceu alguma coisa, diga para elas.
Essa é a maneira de atrair pessoas, irmãos. Agora imagine eu sair da igreja e falando, mas aquela igreja não presta, aquele irmão tal não presta, aquele não sei o quê. Quem que quer vir para um negócio desse, irmão? É um idiota, né? Quem que quer vir para um negócio desse? Vamos mais adiante, tem outra coisa aqui hoje. Daqui para meia-noite nós terminamos o estudo. Primeiro ponto que nós estudamos, irmão, no estudo dessa noite foi o quê? Qual é o primeiro ponto? Ninguém se lembra mais, tá vendo? Mas foi o primeiro verso que eu li aqui. Antes de Apocalipse. Depois de Apocalipse. Examinar as escrituras. Segundo. Oração mensal. Ter vida de oração. Terceiro. Frequentar os cultos da igreja. E o quarto, pregar o evangelho. Missão em ação. Irmão, tem uma lista, tem um programa, aí tem um monte de sonho aqui para esse lugar. Aí nunca sai do papel aquele negócio. Nunca entra em ação, nunca faz nada. Isso vale de quê, irmãos? De nada. Vamos lá. Como devemos viver então nas horas do sábado? Que dia é hoje? Hoje é sexta. Hoje é sábado, irmão. A senhora já ouviu isso aqui? É sábado hoje. Viu? Sábado. O dia se põe, o sol se põe. Pela Bíblia. Pela Bíblia. Agora, na tradução que ela aprendeu, eu entendo. Mas hoje não é mais sexta-feira. Eu nunca vi um dia começar de meia-noite nem de meio-dia. Meia-noite é metade da noite. Meio-dia é metade do dia. Todo dia começa pelo pôr do sol. Está escrito no calendário judaico. Termina pelo pôr do sol. Qualquer uma versão de Bíblia está escrito isso. Agora criou-se a tradição, não é? De que o dia começa de meia-noite. Não pode. Não pode, irmão. Está errado. Como é que pode isso? Hoje é sábado. Amanhã por essas horas não é mais sábado. É o primeiro dia da semana. Também não é domingo, é o primeiro dia da semana. Domingo quem inventou isso foi Constantino. Agora nós conhecemos por essa expressão, não é? Mas é o primeiro dia da semana. Então vamos lá, Isaías 58. Como deve um cristão que está principiando a vida cristã viver as horas sabáticas? Vamos lá. Eita, meu Deus. Isaías 58, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14. 13 e 14. Versículo 13 e 14. 58? Capítulo 58. Capítulo 58 de Isaías, verso 13 e 14. Olha o que diz o texto. Se vigiares. Lembra o que foi que Paulo disse? Orando e vigiando. Se vigiares os seus pés para não fazer o quê? Profanarem o sábado. Se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses. Em que dia? No meu santo dia. Se chamares ao sábado de meu prazer e santo, ou deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer as suas próprias vontades, nem falando palavras. Vamos lá, vamos dar um entendido no que diz aqui, um monte de coisa nesse verso. Sábado é dia de eu estar fazendo propaganda do que eu vendo? Sábado é dia de eu estar, quem sabe, arranjando trabalhador para ir trabalhar no domingo? Estou fazendo só uma expressão de palavra. Sábado é dia de eu estar dizendo, Rubino, tu quer que eu vá fazer o teu serviço domingo? É dia disso? Não, filho. De jeito nenhum. Sábado é dia de eu trabalhei, o patrão não pode me pagar e de repente ele chega, tá aqui teu dinheiro, eu devo receber ou não? Não. O que eu digo para ele? Depois de pôr do sol, querido, depois tu fala um pix lá. Seja lá o que for. Se não, pega na segunda-feira. Tranquilo. Fique tranquilo. Agora, existem exceções nesse dia que eu já vou explicar. Agora, o texto está dizendo assim: se tu chamares o sábado
deleitoso, digno de honra e honrar. Tem gente que honra o sábado com a boca, irmão. Eu reconheço, é o dia do Senhor, é verdade. Rapaz, isso é verdade. Eu acredito, mas nunca. Deus está dizendo assim, olha, se tu disser que o sábado é digno de honra e honrar, é onde está a diferença, irmão. Não vou mais comprar, não vou mais vender, não vou mais trocar, nem tampouco está trabalhando com a mente nesse dia. Sábado é dia do Senhor. Dia santo, né? Dia santo. Ainda hoje eu estava trabalhando ali, aqui pertinho. E a gente entrou ali. Deus sempre dá a oportunidade da gente discutir algumas coisas. E de repente a senhora começou ali. Senta para a semana, é a Semana Santa. Ele disse, qual é a amaldiçoada que tem? Me mostra qual é a semana amaldiçoada, irmão. Todo dia é abençoado. O sábado é santo. Só tem um dia na Bíblia. Não tem dia de Santo Expedito, corpo de Cristo. Aí o irmão disse, cuidado, irmão, senhor, eu só vejo por causa de Santa Luzia. Eu digo, eu só vejo por causa de Jesus Cristo, irmão. Me diga a origem dessa Santa Luzia que eu não conheço. Me diga de onde ela veio e me mostra ela na Bíblia. Se aparecer a origem dela, eu começo também como você. Eu creio na Bíblia, irmão. Mas os católicos, eu digo, irmão, eu creio na Bíblia. Eu tenho Bíblia católica em casa. E a Bíblia católica não fala dessa santa. Me mostra na Bíblia a origem de Aparecida, de não sei quem. Não, é dia? Não, filho, eu respeito o que você aprendeu. Mas não existe isso. Santo só tem um que é Deus. Os outros que o imitam, ou seja, a igreja. E o dia que tem que Deus diz que guarde que é santo, é somente o sábado. Veja, Semana Santa nós vamos começar amanhã à noite aqui. Entendeu? Sabe, irmão? Você sabe por que foi que comeram peixe? Não sabe porque não comem carne não, sabia? Todo dia é dia de comer carne. Todo dia é dia de comer peixe. É um dos melhores alimentos, o peixe. Entende? Dependendo lá do que colocam para ele, não é? Depende do peixe, mas se o peixe tiver escama, não pode comer não. Não, eu estou falando do que pode, não? Mas na Bíblia... Não, pode comer o peixe que tem, não pode comer o que não tem. Agora veja lá, nós já trabalhamos esse assunto. Veja o que acontece, irmão. Os judeus que mataram Jesus ficaram com nojo da carne dele. Aí disse, vamos comer peixe, comer carne nem. Mas Jesus disse assim, coma carne de cordeiro. É, Jesus amado. Aí sábado, sexta, aí lá vem o coelhinho da Páscoa, que é uma vendida de chocolate que é capaz de pegar diabetes. Tudo tradição, irmãos, que inventaram para vender as coisas. O que quiser comer chocolate é bom. Entende? Inclusive, se vocês quiserem essa Páscoa mandar aí umas caixinhas de chocolate para eu agradeço, viu? Entenderam? Hã? Nem todo dia. Não, todo dia não, entende, irmão? Eu estou falando assim numa expressão, ou seja, na quarta, na segunda, nas outras semanas, entende? Se eu comer todo dia, eu vou adoecer. Entendeu? Se nós comer todo dia, eu vou adoecer. Você está entendendo? Então nós vamos aprender isso aqui. Entendam isso. E ele disse, irmão, biblicamente só tem um dia que Deus diz que é santo. Só isso. Se alguém me mostrar na Bíblia, aonde tem dizendo Semana Santa, que a terça santa, a quarta santa, se você não mostrar isso na Bíblia, aí nós vamos ver de onde veio essa Bíblia, né? Que ela não veio da sociedade bíblica não, viu? De jeito nenhum. Então entendam isso. Agora, olha o que está escrito no verso 14 de Isaías 58, versículo 14, é a promessa. Então vocês se terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de quem? Seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus está dizendo, se vocês guardarem o sábado, eu vou sustentar vocês. Sabe qual é a lenda da gente? Se eu não trabalhar nesse dia, eu vou morrer de fome. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quantos aqui trabalharam na Covid? Não, aqui morava no sítio trabalhava, né? Pois é. Morreram de fome? Quanto tempo passou a fechar? Quase um ano, viu? Quase um ano começa a fechar. Abria aquilo ali num banco, assim, uma restrição tremenda. Quem morreu a não ser pela Covid? Morri para dois, mas de fome não. Se não tivesse cuidado, tinha morrido de tanto comer. Quem foi que sustentou a gente? Jesus Quem que Cristo. sustentou a gente, irmão? Jesus. Ah, naquela época ele sustentou e hoje ele não sustenta mais.
Não, Se eu for guardar o sábado, ele não sustenta mais. Incrível isso, mano. Não, mas meu patrão vai me botar para fora do trabalho. Filho, se ele me botar para fora, Deus bota outro no teu caminho. Botar que tu para fora, não botar? Ela tá ali. Arrumou trabalho. Hoje ela trabalha para ela. Botou para fora porque ela guarda o sábado. Faz 17 anos que eu guardo o sábado. Nunca chegou um dia na minha casa para dizer, hoje não tenho o que eu comer. Você sabia disso? Foi guardando o sábado quando eu comprei uma moto nova e fiz uma casa aqui dentro de Bezerra. Foi quando eu comecei a guardar o sábado. Você sabia disso? Mas o diabo começa a botar uma coisa na mente das pessoas. Se você parar nesse dia, você não vai pagar mais suas contas. E o interessante é que a gente trabalha os 7 dias e deve que só a munganga, não é? Trabalha os 7 dias não dá para pagar as contas. O dinheiro parece que quer que um cara derramar água numa urupema. Irmãos, experimenta Deus. Deus está dizendo assim, confia, guarda, para. Ai, prova de mim. Agora isso é uma questão de fé, irmão. Fé é um dom de Deus, Ele quer dar para cada um aqui. Mas você tem que dar passos. Deus está dizendo, eu vou te sustentar com a herança de Jacó. Bichinho de Jacó, morreu de fome. Já estudaram a história de Jacó? Um dos patriarcas mais ricos também. Riquíssimo Jacó. E aí? É que você entende isso? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, irmão. Vamos lá. Lucas fica depois, antes de João e depois de Marcos. Lucas capítulo 4. Isso é bíblico, não é eu estou inventando não. Deus não deve inventar coisa que não está na Bíblia. Deus me livre. Capítulo 4, versículo 16. Vou ler o texto por causa do horário, irmão. Jesus foi para onde? Onde havia sido criado. No sábado entrou aonde? Na carpintaria e foi fazer móvel. No sábado Jesus abriu a carpintaria e foi fazer tamborete para o teatro dele, o padrasto dele. Foi assim? O que está dizendo aí? No sábado Jesus ia para onde? Jesus fazia parte de uma seita. Que o pessoal por aí diz que nós somos seita porque estamos no sábado na igreja. Jesus estava na seita lá também. Ele trabalhava na carpintaria com o pai adotivo dele. No sábado fechava tudo e ia pregar a palavra dele. Verso 31 do mesmo capítulo. Verso 31. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia. Já é outro dia. E os ensinava em que dia? No sábado. Sábado é dia de trabalhos missionários. Ir na casa das pessoas, orar por ela, cantar hino. Sabe, irmão? Falar de Jesus. É isso que temos que fazer. Descansar é dia de você estudar a Bíblia. É dia de você jejuar se quiser. É dia de você pensar mais ainda no céu do que você pensar no meio da semana. É o dia de você estar mais unido com Cristo. Você acredita nisso? Agora, como devem viver os membros da igreja e se comportar em relação aos seus irmãos? Como é que deve viver isso? Efésios 4. Efésios capítulo 4. Como é que deve viver? Como é que deve ser o comportamento dos irmãos? Efésios capítulo 4. Versículo 25. Efésios 4, 25. Vou ler o texto por causa do horário. Olha o que diz o texto. Verso 25. Por isso, deixando o que, irmãos? Olha aí, irmãos, olha para cá. Como é que deve viver os irmãos na igreja? Sem... A Rubina liga para mim e diz assim, Bal, tu podia pregar aqui na igreja? Eu vou nada, eu estou tão doente hoje. Tudo mentira. Não estou sentindo nada. Outra. Fulano, tu tá onde? Rapaz, eu estou aqui numa situação, eu estou aqui, o negócio está aqui. Mentira, ele está em casa deitado. E você está lá do outro lado, não estava vendo? Mentira. Paulo está dizendo, como é que Paulo começa dizendo aí? Cada um de vocês, sabe o que diz o texto, olha. Por isso, deixando a mentira, e que cada um
fale a verdade com o seu, porque somos membros do mesmo. Não viva com mentira entre os irmãos. Não está com vontade de ir, ligou para você, venha pregar hoje. Não, irmão, eu não vou. Vou ficar em casa. Acabou. Por quê? Não me interessa, eu vou ficar em casa. Agora, não, eu não vou, porque chegou um parente aqui. Tudo mentira, não tem ninguém lá. Nada, porque eu tô numa correria aqui hoje. Não é correria coisa nenhuma, irmão, fala a verdade. Aí fica dando desculpa. Interessante é que Deus conhece a nossa desculpa. E essa desculpa, Ele não tem como uma desculpa. Como é o nome dessa desculpa para Deus? Mentira. Irmão, você poderia fazer isso? Posso nada. Ah, tá. Isso. Mesmo de mentira. Agora, olha o que Paulo ainda diz mais aqui, irmão. São os Efésios. Gálatas 5. Gálatas, voltando uma paginazinha. Voltou uma paginazinha, você vai chegar em Gálatas. Capítulo 5 e o versículo 13. Diz assim, olha. É só voltar uma paginazinha. Versículo 13. 5, verso 13. Diz assim. Porque vocês, irmãos, foram o quê? Chamados a quê? Mas não use a liberdade para dar o quê? Ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns pelo amor. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Sirvam uns aos outros, pelo amor, nem faça com má vontade. Vou dizer de coração. Se o camarada me der uma coisa com má vontade, fique com ela, eu não quero. Se eu souber, eu devolvo. Não adianta não. Verdade. Ou se você me der uma coisa e sair dizendo por aí, olha, se soubesse, eu dei um pirão a bal. É melhor não dar. Olha, eu tenho que ser o que, irmão, fica com ele pra tu, irmão. Não dá esse negócio a ninguém. Pra dar pra falar é melhor não dar. Pode falar. Pra dar e Pode me dar isso aí falar. falando. Não quero não, isso não faz bem não. Pra dar e falar é melhor não dar. Esse cara dá uma dor no cara. Não. Dê com amor. Dê com o coração não. Daqui a pouco tem o nome do cara difamado, aquele coitado tá na miséria. O irmão deu um pirão, outro deu um sapato, outro deu não sei o quê. Dê com amor. Agora, se a pessoa que não quiser dizer é outra, conversa. Pra dar e falar é melhor não dar. A Bíblia está dizendo assim: dê com uma mão e não deixe que a outra. Causa veja. Você sabe o que significa isso? Não saia tocando trombeta por aí, nem tão pouco dizendo, estou dando com essa esperando que essa receba. Não é assim. Entende? Às vezes é isso que acontece, irmãos. Como é que deve viver os irmãos? Sem mentira e dentro das conformidades. Agora, capítulo 6, verso 1, do mesmo livro de Gálatas. Irmãos, perceba, está falando só para os irmãos. Se alguém for surpreendido em alguma falta ou pecado, que é a mesma coisa, vocês que são o quê? Restaure essa pessoa com o quê, querido? Com o espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também o quê? Tentado. Querido, se um irmão caiu numa fraqueza e você soube, lute com essa pessoa com o espírito de quê? Brandura, seja brando. O que tu fizesse? Para que tu fizesse isso? Bem feito. Cuidado que amanhã depois você pode cair. Cuidado que naquilo que você está repreendendo, se você não vigiar, cai. Ou pior. Você não é melhor do que ninguém e eu não sou. Aquilo que eu critico em você, depois me pego fazendo. E aí? Hã? Deus está dizendo assim, se você viu alguém com algum tipo de fraqueza, repreenda no espírito de brandura. Sabe o que significa brandura? Amor, irmão. Lute para essa pessoa ser restaurada e não destruída. Para destruir já tem o diabo. Já está destruída. A pessoa já está caída. Agora, olha o que diz o versículo 10. Versículo 10, irmão. Leia aí em nome de Jesus. Verso 10. Olha o que diz. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quantos? Mas principalmente aos da onde? Você sabia que quando nós nos tornamos cristãos, nós temos duas famílias? Qual é a primeira? A de sangue. Ou seja, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seus irmãos. Depois nós temos a segunda família. Qual é a segunda família? É a dos cristãos. Perceba, o texto está dizendo que é uma família. Agora escuta o que eu vou perguntar aqui a vocês aqui, irmãos. Escuta isso aqui. Alguém aqui gosta de ver alguém falando mal do seu cônjuge? Você, eu precisei de você.
Alguém que gosta de ver alguém falando mal da sua esposa ou do seu esposo? Alguém gosta aqui de ver alguém falando mal dos seus filhos? Não, ninguém. Gosta? Não, ninguém. 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 Ele pode não valer uma cuspida, é seu filho. Ah, é o sangue da pessoa. Não é, Não é verdade, irmão? Não é pra maltratar, não. Eu estava aqui assistindo aqui em Cici, o pai de André, acho que ele está pregando ali. Maltrata que a pessoa pega fogo. Eu estava assistindo aqui, trabalhava André, aí nós chegava de manhãzinha perto da Maria, da Reza, e ele ligava o rádio, aí tinha um programa de Dodorico Barreto, você lembra daquilo? Foi ontem no rádio de imóvel. Maria. A hora da justa. Porque aqui não tinha nada de justa, não era Pelo só amor de uma. Deus, deixa eu trabalhar aqui no canal, pô. E aí tava passando, irmão, nesse dia, Só tá me o atrapalhando. cara contando a história, o Dodorico disse assim, que o delegado foi prender um cara e correu atrás dele e botaram pra cá atrás dele, o cara empurrou dentro da casa de uma senhora. E aí os policiais chegaram lá, cansados, o tenente disse, dona, sai da frente que entrou um bandido aqui. E ela disse, não, que entrou bandido não. Entrou, sai da frente. Não, é o meu filho. Senhora, esse cara é um terrorista, isso é perigoso. É o meu filho. Aí foi tu. Depois de tanto ela insistir, dizendo, você não vai entrar aqui não. Dona, esse cara é tarado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Saia daí que esse sujeito vai lhe matar. Ela disse, é o meu filho. Aí foi que o outro entendeu e disse, senhor, você sabe o que essa mulher está dizendo? É que esse menino que entrou aqui é o filho dela. Eu tenho medo disso, vamos embora. Não vamos pegar ele aqui hoje não. Sabe o que ele entendeu? Para eles o cara era o quê? Bandido, tarado, ladrão, maconheiro, assaltante, assassino. Mas para aquela senhora ele era o quê? Agora levante seus olhos aqui e escuta o que eu vou te dizer. Abra bem seu ouvidão agora. Você sabe para o diabo quem somos nós? Tudo aquilo que os policiais disseram. Para Satanás, diante de Deus, nós somos tudo quanto não presta. Mas sabe o que é que Deus diz para o diabo? Eles são os meus filhos. Amém. Amém? É assim que o pai faz, irmão. Agora, quando você vê um pai condenando o seu filho, ele não vai ter nenhuma dificuldade para condenar tu também. Quando você vê um pai falando mal uma mãe do seu filho, lembre-se, ele não vai ter dó de tu que não é nada dele. Vai ser pior o castigo. O castigo é que E deixa eu te dizer uma coisa aqui para ficar bem claro, sabe, irmão? Para que vocês entendam. Talvez alguém possa pensar aqui entre nós, eu já vou trabalhar isso. Mas mentir, irmão. Mentir é pecado. A mulher mentiu? A mulher mentiu? Não, era filho dela, amiga não. Não, era filho dela, como ela estava mentindo. Era bandido, era tudo na vida. Ela disse, esse aqui é meu filho. Para vocês ele é bandido, mas para mim ele é meu filho. ela tá certa. E aí? Então foi uma maneira que você nem disse que ele não era aquilo, e nem tampouco você disse que ele era, mas você está dizendo que ele é o meu filho. Protegeu ele. Mal, a sua esposa não vale nada, rapaz, isso é a minha mulher. É a minha esposa, isso é a minha mãe, isso é o meu irmão. Ele pode não valer uma cuspida, mas é irmão. Ah, é. As obras má que ele está fazendo não vai me dizer que ele não é mais meu irmão. O sangue corre na veia. Ah, isso E cuidado. Se hoje você se sente melhor do que ele, cuidado para amanhã não está fazendo pior. Ah, foi ele, é verdade. Hoje eu estou aqui pregando, mas amanhã ou depois talvez vocês podem receber uma notícia má de mim, que Deus me livre disso. Deus dependa. Não tem? Mas tem possibilidade, irmão. Não, mas Deus vai livrar o Amém. Pô, irmão, eu vou pedir um favor à senhora. Quando a senhora chegar em casa, ore por eu, irmã, até meia-noite, de joelho. Eu rezo mesmo. Amém. Faça isso. Eu vou rezar a noite toda. Já sei que amanhã vai ser só bênção em nome de Jesus. Eu vou rezar. Amém. Faça isso mesmo, irmão, porque eu estou precisando. Eu rezo de verdade. Eu acredito. Agora, que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Olha o negócio aí. E agora, irmãos? Vamos lá. Qual é o princípio que a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Abra sua Bíblia no livro de Timóteos, capítulo 2. 1 Timóteo, aliás, é 1 Pedro. 1 Pedro. Vamos lá. Vamos começar lendo isso aqui, irmãos. Uma vez eu disse isso aqui a vocês no estudo, eu acho que vocês não lembram mais, mas eu vou repetir de novo. 1 Pedro, capítulo 3. Irmão, você pensa que para pregar determinadas coisas é fácil?
Você pensa que é fácil, irmão, a vida do pregador? Para mostrar a verdade? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Olha o que diz. Versículo 3. Quanto que a beleza de vocês, está falando das mulheres, não seja o quê? O exterior, seja por fora. Como tranças nos cabelos, joias de ouros e vestidos finos. Ô irmão, tem que explicar isso aqui. Eu peço que vocês entendam. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? A beleza de uma mulher, ela não deve ser o quê? A parte exterior, ou seja, aqui, algo por fora. A beleza dela não é primeiro isso. Aí ele está falando aí, tranças naquela época. Não é aquele pecado, por exemplo, a porta está com um cocô ali, eu chamo de cocô isso, não é? Qual o pecado que tem aquilo ali? Qual o pecado que tem você fazer uma trança hoje? A questão é as tranças da época da cultura bíblica. Se você entrar lá no Google, lá, você procurar saber pelas tranças das mulheres egípcias, irmão, aquilo dava um trabalho para fazer um negócio daquilo. E era a moda da época. Era um trabalho para fazer um negócio daquele e outro trabalho ainda maior para desmanchar a trança que ela fazia. Aí Pedro está dizendo, rapaz, para com isso. Aí depois ele vai mexer com outra coisa aqui que é joias, irmãos. Você sabe qual é a única joia que a Bíblia permite que nós usamos? Aliança. Corrente, e o relógio também. Mas corrente no pescoço, nas mãos, qual o objetivo disso? Por isso que eu disse que é difícil falar disso. Né? A gente vai ver uma irmãzinha com brinco, outro com colarzinho no pescoço, e digo, meu Deus, vai doer nele, mas é o quê? Vai fazer o quê? Por que nós usamos isso? Não, é quem usa, irmão, tá certo. Por que nós usamos? Eu vou te dizer por que nós usamos. Porque a gente se olha diante do espelho e nós nos tornamos vaidosos e achamos que aquilo é bem decente. Você é bonito por causa que Deus te fez bonito. Não é um cordão que vai te tornar bonito. Não é um brinco que te torna bonito. Não é um batom de diversas cores que tem que te torna bonito. Sabe o que te torna bonito? A tua naturalidade. Porque, querido, eu me escondo por detrás de uma... Como é que chama, cara? Maquiagem. De uma maquiagem. Dei uma churrada e fiquei feio. Dei uma churrada, derrubou a maquiagem, apareceu toda a minha deformação de novo. Quem tem de ser bonito já nasce bonito. Irmãos, quem é bonito, escuta isso aqui, é o que a irmã está dizendo. Quem é bonito, escuta isso aqui, irmão. Quem é bonito, o que fizer fica bonito. Já nasce. E quem é feio, pode fazer o que for, continua feio. Aí que fica mais feio ainda. Não, isso é fato, irmão. Isso é fato. É gente arrancando pedaço de nariz, outro encolhendo não sei o quê, outro aplicando silicone ali, outro esticando ali. Filho, não vale de nada. Sabia disso? Agora, eu não estou dizendo aqui que você não deve cuidar do seu corpo. Deus quer que cada um aqui cuide de quê? Quando é bonito, já nasce bonito. Imagina que gordinho, estou falando porque você quer que não acha aí, gordinho, raminho, ou eu, se amanhã depois ficar. Imagina que o gordinho chega ali agora, pega uma peruca de uma cabeleira bem bonita e coloca lá, alguém, pô, tira de brincadeira, arrancou a filha, acabou. Ou é aquele menino se esquece, né? Passou a boca e o cabelo no chão. Aí já tem o que cola e não sei coisa. Mas ele sabe que ele não é dele. É bonito, já nasce Não dentro é que bonito. nasce a nova, entendeu? Você está entendendo, irmão? Naturalidade é outra coisa, irmão. Já nasce feio. Entendeu? Aí volta para cá para o estúdio, irmão. Volta para cá. Eu sei que vocês se empolgaram. Olha o que diz o verso 4. Versículo 4. Versículo 4, irmão. Mas que ela esteja no seu interior. Uma beleza permanente. De um espírito manso, tranquilo, que é de grande, que, querido? Valor diante de Deus. Olha o que Deus espera de mulher, de homem, de tudo. Deixa eu te dizer também, irmão. Isso também vale para os homens. Está falando para a mulher, mas vale para os homens. Não é? Aí o camarada começa a fazer academia, muitos não gostam de ouvir isso, começa a levantar maromba e as pernas afinando e o corpo ficando mulher é engrossando embaixo, afinando em cima, entendeu? O violão de cabeça para cima. Filho, todo mundo
sabe que aquilo não é a tua naturalidade, irmão. Todo mundo sabe. Parou de fazer aquilo, desconchava-se tudo. Desmorona tudo. Não é pecado você cuidar do seu corpo, repito. Agora, cuidado com a vaidade por detrás desse cuidamento. Só isso. Vaidade não, mas pra que vaidade? Vaidade não agrada a Deus. E apesar que todos nós temos um pouco. Todos nós. Um pouquinho. Entende? É normal. Agora, a vaidade em excesso, querer ser o que não é e fica se matando. Outros ficam ali olhando, meu Deus, eu perdi 1 quilo, eu fiquei mais gordo, eu tenho depressão. E aquela... Pelo amor de Deus, irmão. Vamos lá. Vamos mais adiante. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Volta aí, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Não estou aqui ofendendo a ninguém. Estou explicando o texto dentro do seu contexto. Está explicando a verdade. Exatamente. E às vezes ela machuca o nosso ego, não é? Machuca não, está falando a verdade. Se alguém tiver alguma dúvida, né, Paulo? Tem não, tá tudo Isso. certo. Se alguém tiver, levante sua mãozinha que eu vou ouvir você. Aqui o papo é rasgado, viu, irmãos? Mas tá tudo certo. Viu? Se alguém tiver alguma pergunta, levante sua mão e esclareça. Se declare logo. Porque nós estamos aqui há 21 noite hoje. Não tem mais ninguém estranho aqui. Tem não, nós já se essa tempo. Pronto, fique à vontade. Não está para condenar, né? Tá pra Exatamente. mostrar o que está na Bíblia. O que eu estou mostrando aqui, você está lendo aí. Olha o que diz, capítulo 2, de 1 Timóteo, versículo 9. Olha o que diz. 2:9. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeite. Com o quê? Modestia e bom senso. Não com tranças no cabelo, ouro, pérolas e roupas. Cara, que é as roupas finas. Rapaz, se vocês continuarem falando, ninguém vai entender nada não. Não, como estava perguntando aqui. Diga. Se vai ser esse mesmo, isso aí vai ser até domingo a hora que vai ter na igreja. Sim, irmão. Vai ter, o negócio começou agora. Vai pausar aqui para a igreja para nós continuar. Não toda noite, entendeu? Mas lá só é um dia, né? Só é um dia, Na irmão. semana. Não, Isso. lá só é um dia de domingo, né? Assim, o dia do Vai ficar a critério depois das pessoas, tá certo? O dia que ficar melhor para o povo que vai. Não, mas o senhor tem que dizer como é que vai Sim, eu vou explicar todo mundo. terminar a gente combina. Isso, a gente vai explicar. Então vocês estão entendendo o texto? Modestia. Ô irmão, deixa eu dizer um negócio aqui a vocês. O que é modestia, irmão? Modéstia e modesto. Que às vezes falamos, quando a gente vê pessoas dando estudo bíblico, que está falando de modéstia somente para as mulheres, não é? Mas tem um bocado de homem por aí também que misericórdia, viu? Foi o quê? Decência. Oh, meu Deus. Decência para todo mundo. Ô irmão, imagine que uma mulher bonita, bem feita de corpo, viste uma saia com um pau. Poxa. Ou um pai mimei, irmão, ou doido. Tá decente ela? Já atraiu logo a atenção de quem? Da macharada. Eu vou dizer mentira aqui? Assim, andar com short no misericórdia. É um irmão dele mais feio da vida. E roupa colada. Eu queria entrar nesse assunto. A roupa só fecha bem comprida. E roupa colada, irmãos. Porque a roupa colada marca todo o teu corpinho. Ai, tá bem cobertinho. Deixa eu dizer uma coisa. Tá ninguém começar. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês, irmão. O homem ele é atraído pelo quê? Não, é. Ô irmãos, escuta isso aqui, ó. O homem é atraído pelo quê, irmãos? Pelo que ele vê, a mulher pelo toque. Vocês sabem do que eu estou falando aqui. Aqui não tem nenhum menino. Nenhuma menina. Entende? Então a mulher é pelo toque, o homem é pelo que ele... O homem ele vê uma mulher, sabe, irmão, bonita, bem feita. A imagem ficou na mente dele. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui. Já ficou louco. Não, não é verdade, irmão. Se quiser, você pergunta para um irmão seu, alguém lá, assim, se eu estou falando uma mentira. Se eu fosse perguntar isso para os homens aqui que está perto de sua mulher, não ia dizer nada, vai te deixar como mentiroso. Entende? Tem que andar bem vestidinho, todo mundo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Todos nós olhamos para a mulher, mentira, gordinho? Todo homem.
Vai para ver? Exatamente. É. Agora, a questão é como eu estou olhando. É a câmera lenta, né? O problema é a Entendeu? câmera lenta. Ou, por exemplo, a mulher vem na minha frente, bonita, bem feita, mal vestida, ela passa e eu não fiquei contente. Aí o que é que eu fiz? Câmera lenta. Acompanhei. Eu estava com boas intenções? É condição, né? Eu estava com boas intenções, por que eu olhei, acompanhei ele olhando? O acompanhar está dizendo que eu estou o quê? Desejando, eu quero desenhá-la mais na minha mente. Essa é a realidade, não tem que explicar o texto. É. Mas isso não é só os homens, não, é as mulheres também, viu, queridos? É. Sabia? É verdade. Isso não é só os homens, não. Tantos homens que nem as mulheres. Entendeu? Agora vamos lá, outra coisa, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez em alguns poderão É nada. doer. Mas eu estou te dizendo a verdade. Eu não consigo me ver andando de bermuda pelo meio das ruas da cidade. Se vocês não sabem, escuta, irmão. Escuta aqui para que vocês entendam. Eu não estou aqui. A salvação não é por causa de roupa. Mas eu tenho que ter cuidado com elas. Se vocês que nunca viram eu aqui, me ver lá dentro da rua com uma bermuda igual todo mundo, vocês sabem que eu sou crente? Não. A vestimenta diz alguma coisa, ela tem uma mensagem. Por exemplo, se eu ver um cobrador, um motorista da Tapemirim, eu conheço ele ou não, Guri? Se você vê o traje de um cara que pilota avião, conhece ele ou não? Não precisa dizer nada. O traje de um marinheiro, você viu e vestiu, esse cara é marinheiro. Por quê? O cara que trabalha numa empresa, ele veste o que, irmão, lá? A farda carmaruense, esses ônibus da Progresso. E cada fardamento bonito. E você já diz, não, esse cara... Você já viu como é que as pessoas vão pro banco, as pessoas que trabalham no banco? E tá lá, a farda bem bonita. E a da igreja? Como é a farda da igreja? Como é a farda de quem é crente? Lá vai eu com as canelinhas finas, branca que nem uma lema pelo meio da rua. Quem é que vai dizer que você é crente, irmão? Tá passando mal? Diga logo, esse irmão se apostar todos. Tá na igreja ainda. Já me perguntaram isso. Fulano tá na igreja, por quê? Você vai. Sei lá, acho que não tá lá mais não. Você tá entendendo, irmão? Então vocês entendem. Agora deixa eu explicar algo aqui, irmãos. Para as pessoas que estão chegando, vocês não têm um conhecimento. Então, vai se trabalhando aos poucos. Eu sei que muitos ficam acanhados de, meu Deus, foi que eu vim ver aqui hoje. Não, você tem que aprender. Você está entendendo, irmão? Isso. Então, eu passei por esse processo. E eu fui, as minhas roupas para frente, eu fui melhorando ela. E hoje, graças a Deus, eu me acostumei a andar cobrindo todas as minhas perninhas feias. Entende? Porque eu quero que por onde eu passo as pessoas não vejam mal, mas vejam alguma coisa que lembre Cristo em mim. Esse é o meu objetivo. Você está entendendo isso? Ficou claro? Ficou. Agora, qual é a atitude do cristão para com o casamento? Tudo isso fala, irmão. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7. Voltando aí umas páginas, irmãos. 1 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7. Vamos lá. Qual é a atitude do cristão com o casamento? Vamos lá. Primeiro. E eu vou dar uma resumida no estudo para a gente ir embora para não terminar tarde, viu? A gente vai terminar dentro do horário. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7. Acharam todos? Versículo 10 por diante. Aos casados ordeno, não eu, mas quem? Que a mulher não se do marido. Agora vamos entender esse texto. Aí o camarada vive judiando com a esposa, metendo no pau, ou fazendo ela sofrer e usa esse texto. Não pode deixar eu não, isso aqui, ó. Nem me deixe, viu? De jeito nenhum, você não é obrigado a viver com um cão no seu calcanhar. Se pudesse, não podia deixar. Casamento é o que, irmãos?